Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um Na Real com Silas Fernandes. Gente, vem chegando, curta, comente, compartilhe, não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, dê uma moral aqui para que estes conteúdos que estão sendo subidos aqui em nosso canal possam alcançar milhares e milhares de pessoas e que o evangelho seja propagado aí em vários corações e as pessoas possam conhecer as verdades bíblicas, porque aqui no Na Real o nosso assunto tem o fundamento bíblico. Gente, Romanos 8, na cabeça, no coração, na veia, chegou a hora de manifestar filhos de Deus. Sabe por quê? Porque a terra está gemendo, aguardando a sua manifestação. E o assunto de hoje é um assunto muito polêmico, é um assunto para muitos conspiratórios, mas para nós que estudamos a palavra de Deus, que amamos escatologia bíblica, que amamos falar da volta de Jesus, eu tenho um recado para vocês. E aí, acordo de paz será o fim? Este é o assunto de hoje, então já manda para geral, porque vamos discorrer sobre esses assuntos apocalípticos. Será o fim? E aí, meu povo, será o fim? Acordo de paz. Olha só, de um lado temos Israel, por outro lado, Palestina. Estados Unidos ali tentando intermediar. Tony Blair, Trump, Kushner, todos em torno de uma mesa tentando assinar, sabe o quê? Um acordo de paz. A palavra já nos diz a respeito disso. Porque no fim de tudo, no fim de todas as coisas, quando vocês ouvirem falar de paz mundial, é o momento de você se despertar. E é o que nós estamos vendo aí no atual cenário. Sabe por quê? A pergunta que não quer calar. Será o fim da guerra ou o começo do fim dos tempos? Será que já estamos no princípio das dores? Ou será que já estamos vivendo, de fato, o verdadeiro apocalipse, no meio de uma grande tribulação? Hoje nós vamos analisar o que a palavra de Deus, o que a Bíblia, chama de aliança com muitos. Como isso se conecta com a história recente e se estamos ou não vendo diante dos nossos olhos o relógio profético se mover. Gente, vamos lá. O negócio vai ser profundo, tá? O que nós iremos tratar aqui hoje. É profundo, é geopolítico, é bíblico, tá bom? E é escatológico. Então, para você que ama escatologia, o meu assunto é para você aqui. Então, já manda para todo mundo aí que ama escatologia, porque nós iremos conversar um pouquinho a respeito, à luz da palavra de Deus, com fundamento bíblico, sobre esses eventos que vêm acontecendo. Para nós, que somos amantes da palavra, para quem não quer ser enganado pelos discursos de paz e segurança, este conteúdo é para você. Mas para isso eu preciso trazer para você uma contextualização do que está acontecendo. Provavelmente vocês estão acompanhando aí nos grandes noticiários, pelos jornais, pela internet. Vamos contextualizar. No dia 29 de setembro de 2025, no caso ontem, hoje eu estou gravando esse episódio aqui no dia 30 de setembro de 2025, houve uma proposta com 20 pontos, E eu vou trazer para vocês os principais pontos que foram levantados nessa proposta
ali. Primeiro, cessar fogo em Gaza. Segundo, entrega de reféns israelenses em até 72 horas. Terceiro, desarmamento do Hamas. Quarto, retirada gradual das tropas israelenses. 5. Administração internacional transitória liderada por quem? Estados Unidos, mais Reino Unido, com Tony Blair nomeado para o conselho. 6. Israel aceitou em partes, mas Netanyahu, eu sou péssimo de falar essas coisas. Ele rejeitou, gente, reconhecer o Estado palestino, tá? E, por fim, o Hamas, que até agora não respondeu oficialmente a esses 20 pontos, né? Esses aqui são apenas alguns dos pontos, os pontos principais, digamos assim, desse suposto acordo de paz, desse cessar-fogo, tá? Gente, não é só sobre Israel e Palestina, tá? Esse assunto aqui, talvez você esteja pensando que é apenas sobre Israel e Palestina. Não, é algo bem mais profundo, bem mais complexo, tá? Esse acordo envolve financiamento internacional, controle militar e influência política, tá? Ou seja, é também um tabuleiro de poder global. Está envolvendo todas as nações. Impacta também a todos nós, cristãos de todas as nações. Porque estamos vendo, diante dos nossos olhos, algumas peças sendo redirecionadas ali no tabuleiro profético, tá bom? Gente, quem é Kushner, tá? Vão me perdoando aí as pronúncias se não estiver correto, tá bom? Então, releve isso aí, porque o que importa aqui é a informação de primeira e bíblica para vocês. Kushner é o arquiteto invisível. Jared Kushner, ele é nada mais, nada menos que o genro de Donald Trump, tá? Arquiteto do Peace to Prosperity. Em 2020, o famoso acordo do século. Já ouviu falar desse acordo do século? Vou fazer um vídeo falando a respeito disso. Ele criou, gente, um fundo de investimento de 50 bi de dólares para revitalizar a economia palestina. Olha só se o cara não está empenhado nesse acordo de paz. Ele foi peça-chave dos acordos de Abraão, Israel mais Emirados, né? Sudão, Marrocos e por aí. E é visto como o diplomata silencioso por trás de Donald Trump. É como se fosse a sombra de Donald Trump, sabe? Ele arquiteta tudo ali. E depois que ele arquiteta, ele passa a bomba para Donald Trump. E Donald Trump vai lá e executa aquilo que ele tramou por trás. Aquilo que ele trouxe como estratégia e pensou por trás. Tá bom? Gente, observação aqui para todos vocês. Kushner, ele é judeu, ortodoxo moderno. Ele cresceu em um ambiente, gente, que valoriza o sionismo. Isso coloca numa posição única, sabe o quê? Um judeu articulando paz para Israel dentro da Casa Branca. Silas, você que estuda escatologia, que estuda há bastante tempo o cenário geopolítico bíblico, né? A política bíblica, você que tem esse tipo de entendimento, você já está começando a configurar aí na sua mente do que se trata isso, né, gente? Isso não é apenas uma articulação interna ali na Casa Branca, mas existe uma mensagem por trás dessa questão. Gente, vamos lá, porque tem muitas coisas aqui mais fundo a respeito disso. Olha o que a Bíblia fala sobre essa aliança com muitos. Daniel, livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27 vai dizer: e ele firmará uma firme aliança com muitos por uma semana. Gente, esse texto, ele é chave no discurso escatológico. Tá?
Semana aqui, eu tive até que anotar, porque eu vou trazer aqui para vocês algumas etimologias na palavra no hebraico, tá bom? A tradução. Semana aqui em hebraico significa Shavuah, que é igual o quê? Período de 7 anos. Essa interpretação é uma interpretação pré-milenista, tá? Ele refere-se à grande tribulação. O ele é interpretado por muitos como o príncipe que há de vir, ou seja, o anticristo, o príncipe deste mundo, que firmará uma aliança com o quê? Com muitos, especialmente envolvendo Israel. Olha o que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 vai dizer. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então não se engana, crente. Não se engana, servo de Deus. Não fique preso apenas à direita e esquerda, que é muito discutido aqui no Brasil. O discurso, gente, as narrativas, eles estão a um nível mais elevado. Você que já entendeu isso, sabe do que eu estou falando. Estamos falando aqui sobre questões globalísticas, estamos falando sobre questões nacionalistas, estamos falando sobre questões de acordo de paz e segurança em todas as nações. Gente, é um assunto muito mais profundo do que você está discutindo algumas pautas nacionais, digamos assim, tá? Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, que a falsa sensação de estabilidade será o prelúdio de uma grande catástrofe. Gente, Mateus, Evangelho de Mateus, vamos lá para o capítulo 24, versículos 6 e 7. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Tudo bem, talvez você possa até questionar. Silas, sempre houve guerras e rumores de guerras. Ok, mas nunca na história houve guerras e rumores de guerras em um cenário na qual todo o contexto da geopolítica estão o quê? Se juntando. As peças estão se juntando. O ponteiro do relógio profético está se movendo. Jesus alerta que conflitos serão parte do grande cenário, mas alguns acordos e rumores de paz darão a ilusão de quê? De uma falsa estabilidade. Então, gente, é Bíblia, tá bom? Alguns teólogos como John Walvoord e Charles Hayre, eles ensinam que o marco inicial da grande tribulação não é necessariamente, meu povo, a guerra ou uma grande catástrofe, tá? Mas sim uma assinatura de uma aliança política envolvendo Israel. Gente, isso faz do tema atual algo extremamente relevante, tá? Para quem estuda escatologia, para você, assim como eu, amo estudar escatologia bíblica, geopolítica bíblica, a história trazendo também questões que estão fazendo sentido agora, por meio de todo esse contexto, de todo esse cenário, nós conseguimos entender alguns movimentos de algumas nações, movimentos de líderes religiosos, líderes de grandes nações. É só observar. É só observar por meio da palavra de Deus. Gente, existem algumas análises escatológicas em relação a algumas possibilidades desse cenário, tá? Eu vou destacar aqui para vocês 3 possibilidades que eu, Silas, trouxe por meio de todo esse contexto, de toda essa grande narrativa. Primeira possibilidade, o acordo de Donald Trump, né, e Kushner, né, é apenas mais um na longa lista de tentativas, como já houve em outros momentos, como Camp David, Oslo, Rhodes e etc. Segunda possibilidade pode ser um ensaio geral daquilo que Daniel já descreveu sobre este acordo com muitos, tá? E a terceira possibilidade não é o acordo definitivo, mas está preparando terreno,
está mudando mentalidades e criando uma narrativa da necessidade de uma paz global, tá? 2030 tá logo aí, tá bom? Você que ainda não leu a Agenda 2030, corre aí no Google, digita lá e comece a ler, comece a estudar. Tenha pelo menos uma curiosidade de saber o que está acontecendo. Gente, agora uns pontos interessantes aí. Kushner, né, que é o genro, né, de Donald Trump, ele é arquiteto, ele que está arquitetando a paz aí. Como eu falei para vocês, ele arquiteta e o Donald Trump vai lá e executa, tá bom? E inclusive já teve até questões aí dele receber o Prêmio Nobel da Paz, tá? Vai ligando aí. Gente, Blair, quem era Blair? Primeiro-ministro britânico que apoiou guerras no Oriente Médio. Agora, ele se volta como um homem de paz. Interessante isso, né? E Donald Trump, Silas, é o político populista, né? Que quer voltar ao poder global. Israel, cada vez mais pressionado pelo Estado palestino. Tudo isso, gente, se encaixa como peças do quebra-cabeça bíblico. Eu não estou falando aqui em vãs palavras, mas de acordo com todo o cenário de tudo que está acontecendo, eu estou tentando trazer aqui a luz da palavra, dos movimentos que estão acontecendo com as grandes potências, as grandes lideranças do mundo. Como que nós podemos aplicar tudo isso, todos esses acontecimentos da atualidade, à nossa vida espiritual? Como eu e você deve se posicionar? O mundo está buscando, gente, paz política, né? Mas Jesus disse que só ele pode trazer a paz verdadeira. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Enquanto os homens fazem alianças frágeis, a aliança eterna de Cristo já foi firmada no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. A nossa aliança já está firmada, nada pode abalar aquilo que já foi firmado uma vez no grande palco profético que foi a morte de Jesus na cruz, tá? Gente, agora eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Você está mais preocupado com a paz em Jerusalém ou com a paz no seu coração? Como está a sua vida diante de todo esse cenário e de uma iminente volta de Jesus, de acordo com todo esse cenário que nós estamos vivendo? Porque de nada adianta, gente, nós entendermos de escatologia, de Bíblia, de geopolítica, de política, de alianças, se a sua vida não estiver firmada em Jesus, tá bom? Agora, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, sendo sincero aqui para vocês. Esse acordo pode ser ou não o cumprimento literal do que o profeta Daniel já havia dito. Mas uma coisa é certa, cada movimento no Oriente Médio é um lembrete de que a palavra é viva e que o Senhor da história está no controle. E esse Senhor da história chama-se Jesus Cristo. Ele irá voltar. Gente, eu quero deixar uma palavra aqui, final, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Assim como eu venci, nós, igreja do Senhor, nós também venceremos este mundo. E aí, na sua opinião, é um acordo de paz de Donald Trump com Netanyahu, sei lá, uma coisa assim. Será que já é esse acordo de paz? Será que o Hamas vai ceder? Será que o Hamas vai dar a palavra, o veredito final, firmando esse acordo que durará uma semana ou 7 anos, né, de acordo com várias interpretações escatológicas e bíblicas? Aqui, não estou colocando aqui, gente, as questões de pré, de pós ou mid, tá? Tribulacionistas, não, e nem pré, pós
omide, né, os milenistas, digamos assim, né, pós-milenista, pré-milenista, não estou colocando isso em xeque, tá? Cada um tem a sua interpretação. Mas será que está desenhando para que este tabuleiro profético possa se concretizar nesse tempo? Fica essa pergunta aí. Comente aqui o que você acha diante de todo esse cenário, diante de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. É um acordo definitivo de paz? Sim ou não? Ficamos por aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as demais notificações aqui deste episódio. Até mais. Fui!